Muito bem, muito bem. Mais um episódio desse querido programa de ensino e pioneirismo, Uma Graça de Podcast. Hoje, como vocês estão vendo, nós estamos aqui com uma ilustríssima convidada, nossa querida Rosinha Dalmáschio, que, na verdade, é Rosinete o nome dela. É um nome lindo que Tinha. todo mundo gosta, mas ela, como ela parece uma flor, todo mundo começou a chamar ela de Rosinha. Então é Rosinha que ela é famosa Ah, internacionalmente. tchau. Então, gente, nós estamos, então, como todos sabem, nessa sexta temporada de Uma Graça de Podcast. Primeiro, nós queremos mais uma vez agradecer a Rosinha de ter aceito esse nosso convite, que realmente vai abrilhantar muito esse programa nessa temporada. E como todos sabem, ela também sabe, nós aqui nesse Uma Graça de Podcast, nós não apresentamos os convidados. São eles que se apresentam. Então, Rosinha, fique à vontade para dizer para todos os nossos amigos, essa gente de bom gosto, porque é só gente de bom gosto que assiste esse nosso programa. Apresentar quem é a Rosinha. Então, olá, amigos. Oi, Pádua. Eu hesitei um pouco em aceitar esse convite, mas para um amigo, irmão, a gente não consegue dizer não, então estou aqui. Então, espero poder contribuir, né, com tão importante iniciativa, né, e diante de tantos relatos tão bonitos que a gente tem visto na Graça de Podcast, eu me sinto até insegura. Espero que eu possa, de alguma forma, contribuir. Como o Pada falou, eu nasci Rosinete Dalmáschio, mas desde da minha infância me chamam de Rosinha. Então, para mim, primeiro que eu não gosto do Rosinete, não gosto do nome, mas sempre me chamaram de Rosinha, então o que soa mais familiar no meu ouvido é Rosinha, né? E aí todos me conhecem assim, e tá bom assim, fica assim mesmo. Eu ganhei um novo nome da minha neta, eu vou dizer já, que é Yaya, e eu gosto muito mais do que tanto do Rosnete quanto Rosinha, porque é a minha neta que chama assim. Então, eu sou Bahá'í, ou seja, eu tento, né, ser Bahá'í, porque eu acredito muito que existe um ser superior, né, que rege todas as coisas. Eu acredito nesse Deus Uno, eu acredito também que a humanidade é como uma só família e que a religião veio para unir todos, né? Que a religião é uma só, na verdade, que a religião ela visa nos ligar a Deus e nos aproximar uns dos outros, não é motivo de divisão. E desde bem jovem, vamos dizer assim, eu acreditava nesses princípios e estranhava muito de ver que algumas pessoas talvez não falassem o meu Deus é verdadeiro, ou minha religião é verdadeira, quando na verdade a gente sabe existe um único Deus e a religião divina é uma, e todos os mensageiros aí vieram ensinar essas grandes verdades para educar a humanidade, né? E a humanidade é como fosse uma família, né? É o que o Barrola diz, que nós somos como flores do mesmo jardim, somos diferentes, né? E essa diversidade na família humana é que é causa de alegria, de beleza. Se fosse todo mundo igual, imagina, não seria tão bela assim. Então, como eu falei, eu tento ser Bahá'í, porque é um grande desafio. E aí, uma vez perguntaram para o mestre, né, Abdu'l-Bahá, que você tem a foto do mestre aí, bem visível para os amigos verem, que é o filho mais velho de Bahá'u'lláh, e o exemplo perfeito, né? Como que eu faço? São tantas virtudes e a gente tem que desenvolver tantas qualidades, né? E eu lembro sempre do que Abdu'l-Bahá falava,
pouco a pouco, dia a dia, pouco a pouco. Então, eu sempre penso nisso quando eu, às vezes, me frustro comigo mesmo, que falo, nossa, estou tão longe ainda de desenvolver, né, essas qualidades. Então, fazendo de cada pedra de tropeço na vida um degrau para subir sempre, como diz o amado guardião, né? E é isso. Eu sou mãe de dois filhos, uma filha, Milena, e um filho, Daniel. Eu tenho uma neta que agora está com 15 anos, chama-se Hannah, é o amor do coração da vovó, e ela me chama de Yaya. Esqueci de dizer também que eu sou capixaba, nasci em Vitória, no Espírito Santo. Meu pai Dionísio, minha mãe Josepina. Eu tenho uma irmã mais velha que eu, e nós somos de uma família metade italiana, pelo lado do meu pai, e metade alemã com indígena do lado da minha mãe, porque minha avó era descendente de alemães, a mãe da minha mãe, e meu avô descendente de indígenas. Então, eu tenho Tem uma a mistura felicidade. maravilhosa, né? Tem uma mistura maravilhosa aí. Infelizmente, eu não tenho muito dessa mistura. Eu tenho primos que têm muitas características assim do povo indígena, a pele morena e tudo. E se você vê, assim, você não vai dizer, não é parente da Rosinha. Eu sou bem branquela, assim, né? Mas foi Deus que fez assim, então estou Ah, grata. então. E você nasceu, Rosinha, você nasceu em família Bahá'í, não? Não, meus pais não chegaram a conhecer a fé, né? Como eu tive assim a honra e o privilégio de conhecer a fé. Eu conheci a fé bem jovem, né? Na verdade, eu conheci a fé, acho que era adolescente ainda, e conheci através. Foi assim, nós somos três amigos muito próximos que estudaram juntos e eram vizinhos de casa. Desde que eu me lembre, eu tinha uns 6 anos de idade, a gente já brincava junto. Eu, Rosana Goulart, Rosana Conceição Goulart, que é lá do Espírito Santo, e meu querido amigo Paulo Perim, que faleceu ano passado. Então, nós sempre estivemos os três muito próximos, e um dia um colega do Paulo falou para ele que tinha ido numa reunião, que tinha gostado muito. Ele chegou para a gente e falou: Vamos. Aí a gente, vamos lá. E foi na casa da Dona Tuba, da Dona Tuba Mani, né? E eu lembro que a Dona Tuba tinha um mapa mundi na parede, né? E ela falava, explicava como que a humanidade durante muitas ficou separada, né? Pelos os continentes e as pessoas em seus países e tal. E porque não havia meios de comunicação, não havia os meios de transporte necessários, né? Mas que hoje essa unidade do gênero humano é possível e que para esta era de maturidade da humanidade, de acordo com as necessidades que a humanidade tem agora, né, de se ver como um povo que trabalha em cooperação, veio um novo manifestante de Deus, chamado Bahá'u'lláh. Nossa, quando eu ouvi isso, eu achei a coisa mais assim coerente do mundo, né? E falei, nossa, é isso mesmo que eu acredito. E ela, claro, depois continuou contando um pouco sobre a fé, sobre a história, os princípios, e a gente saiu de lá, assim, encantado. E pouco tempo depois a gente começou a participar das atividades, os três, né? Bom, na verdade, eu não cheguei a me declarar Bahá'í na época, que eu nem sabia que tinha que me declarar Bahá'í. E aí a gente participava de todas as atividades. Na época,
também na casa da família Milani, do senhor Razi, da dona Gitti. Os filhos dele, Peyman e Feizi, também eram crianças ainda, a gente brincava e brigava junto, né? Nas festas, tinham as festas 19 dias, que são reuniões comunitárias barrais a cada 19 dias. Eu lembro que o senhor Razi separava a gente, eu e os meninos, porque bagunçavam, então ficávamos quietinhos lá no quarto. E depois veio a Shirin também, né? E assim, eu me senti muito num ambiente de muito amor e de muito acolhimento, né, para um pré-jovem. A fé apareceu na minha vida num momento crucial, muito importante da minha vida. Muitos dos meus colegas, conhecidos, estavam muito envolvidos na época. Hoje em dia ainda é, né? Mas na época começou esse movimento de uso de drogas e tudo mais, e o fato de eu ter conhecido a fé e de ter um padrão, né, de vida para seguir, eu diria que isso me salvou, né, de muitas dificuldades, né, e não seria a pessoa que sou hoje, quer dizer, eu tenho muito ainda, muito que evoluir, mas eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse a honra de ter conhecido a fé, né? O Isso na privilégio década mesmo. de 70, né, Rosinha? Foi 70, foi antes, né? Mas foi na década de 70, mas assim, Não, tenho eu tô falando cartão. isso, eu falei isso, é só para contextualizar, porque esse período que você está mencionando, exatamente aquele período de Reverendo Moon, Meninos de Deus, muita maconha rolando solta, era um período hippie, né? Então era um período de Exato, muita exato. turbulência juvenil, teve período de movimentos fortíssimos na França, quer dizer, Woodstock, o mundo inteiro estava fervendo, né? Borbulhando, né? É. Rosinha, chega um pouquinho mais para a sua direita, senão você vai acabar saindo Aí, beleza. Mas Tudo então, bem? desculpa te cortar, mas aí Não, pode interromper então sempre. foi esse período, né? Então, eu lembro que estavam fazendo o registro dos barrais assim, da comunidade, e a dona Git Milani chegou para mim e falou: Rosinha, eu não encontrei ainda o seu cartão. Aí eu falei: que cartão? Não, porque todo barrai tem um cartão que, assim, não todo, mas registra, né? Que para a gente ter o controle, né, de quantos barrais tem na comunidade. Eu falei: eu nunca assinei esse cartão, nunca me deram. Aí ela, não, não. Aí foi que ela me deu, e eu assinei. Isso foi em Dona setenta e Guide, muito seis. esperta, né? Mas eu já participava de festa 9 Não, você dias, já já era participava de barraca. atividades de ensino, tudo, né? Só faltava que isso é uma mera formalidade, né? O É, cartão não é o mais importante. O mais importante é o reconhecimento, né? Que nossa alma do manifestante de Deus, né? Que a glória de Deus, né? Que veio é, para iluminar esta era, né? Da humanidade. exato. E uma coisa muito interessante é que na época em que eu me declarei Bahá'í, que a gente começou a participar das atividades, foram 7 jovens ao mesmo tempo que aceitaram a fé, em Vitória. E os pioneiros que estavam lá, que são pessoas que vieram de outros países, né, com o objetivo de ensinar a fé, já que a gente não tem clero, e esse é um dever e um privilégio de todo Bahá'í ensinar. Então, eles disseram que chegaram lá no Espírito em Vitória, né? Não tinham tido muitas declarações. Em um ano, eles ficaram 7 anos, eles tinham outros barrais além de nós, que eram mais velhos, né? Mas, assim, em um ano foram 7 declarações. Eles ficaram 7 anos sem ter declarações. Em um ano foram 7 jovens. E pré-jovens também. Quer dizer, um para cada ano. Foi muito interessante É, isso, né? incrível, né? Incrível.
Então aí foi isso. Então sua família não era Bahá'í, mas você se tornou Bahá'í. Sua irmã nunca se tornou Bahá'í. Não, ela aprecia muito a fé e gosta muito dos barrais, mas ela nunca chegou assim a se declarar propriamente dito e participar das atividades. Então, eu sou primeira, vamos dizer assim, primeira geração Bahá'í, aí meus filhos segunda e minha neta terceira, né? Mas aí depois em Vitória, a sua vida não ficou em Vitória como Bahá'í, como participando de todas as atividades, mas aí depois você saiu de Vitória, né? Como é Foi. que foi essa saída? Porque, como nós estamos aqui nesse Uma Graça de podcast, o objetivo é de convidar amigos que são pioneiros, como é o seu caso, como é o caso de todos os demais convidados anteriores e futuros, né? Então, em que momento você estava em Vitória e falou assim: agora Vitória está ficando pequena para mim, eu vou querer ensinar a fé em outras paradas? Bom, quando a gente estava em Vitória, os pioneiros mesmo, naquela época não tinha o processo de instituto, de capacitação, né? Então, os pioneiros, eles faziam esse papel, né, de nos pegar pela mão e nos mostrar a grandeza da fé e tudo, através do seu exemplo também, né? Não só de nos aprofundar, mas do exemplo, e de ir para ensino. Então, eu ia muito bem jovem, muito para ensino com Dona Tuba, né? Com Dona Guete, Senhor Rádio. Todo final de semana a gente tinha atividade de ensino em Jardim Colorado e íamos. Agora lá eu sei que tem uma assembleia local, tem uma comunidade, né? Então a gente ia, que é como uma localidade próxima de Vitória, que agora ficou bem mais próxima, depois que fizeram uma ponte lá que liga a ilha de Vitória, para quem conhece, né? É uma ilha pequena, mas é ligada agora ao continente, né? Através dessa ponte. Aí tem Vila Velha, tem Jardim Colorado, enfim, por aí. Então a gente tinha essa prática e já era uma coisa que é algo que eu gostava muito. No início, a gente via os pioneiros ensinando e Dona Tuba tinha feito um álbum para nos ajudar, né? E depois eles falavam para a gente, nós mesmos apresentarmos a fé. Então, tinha essa experiência prática, né? No campo de ensino. E aí eu voltava, por exemplo, às vezes eu ia com Dona Tuba de manhã para uma atividade de ensino, voltava e à tarde ia estudar, ia para a escola, né? Estava fazendo. Daí, eu lembro que Dona Jamilê, a mãe de Dona Tuba, eu não gostava de comer verdura, alface, tomate, verdura em geral. E eu chegava, ela enchia meu prato assim, punha. Não, minha filha, como é muito bom. Você está estudando, você tem esse aquele jeitinho, peça. E eu não tinha coragem de dizer não para a dona Jamilê, então comia. Foi aí que eu aprendi a gostar de verdura, alface. Hoje, numa boa, dá para dar exemplo para os filhos e para a neta, né? Muito bom. E aí eu fui participar de acho que foi uma conferência, e por coincidência foi lá na sua terra, aí em Belo Horizonte, né? E lá teve, dentre várias palestras importantes, teve uma palestra sobre pioneirismo, sobre as metas que tinha no Brasil, as oportunidades que a gente tinha para ir, para servir, para falar sobre a fé, levar a mensagem de Bahá'u'lláh. E aí esses dias eu achei uma foto desse dia, você acredita? Mas é bem histórica para mim essa foto. E eu era bem, bem jovenzinha, e aí as pessoas que queriam sair de pioneiro iam lá na frente, e lá fui eu, né? E eu só vi os amigos lá de Vitória abrirem um olho desse tamanho, tipo assim, essa menina, né? Como é que vai ser? Então, é claro que as instituições ficaram felizes, lógico. Na época não tinha, como eu falei, já não tinha o processo de instituto, não tinha todo o acompanhamento que os jovens têm hoje,
né, de ter agências, de ter comitês de ensino de área, né, de ter membros do corpo auxiliar ali próximos que possam acompanhar, coordenadores de agrupamento, não, quer dizer, a fé evoluiu, essas estruturas foram surgindo com a evolução, né? E então era uma temeridade, não dava para deixar uma menina ir sozinha para uma meta, né? E eu sempre fui daquelas que quero ir para o lugar mais desafiador, sempre é minha característica pessoal. Então, primeiro eu fui para. Tinha uma atividade de ensino em Belo Horizonte, e eu fiquei um tempo com Beth Guia, que sabemos que faleceu, né, anteontem, Bertiguinha. a querida Beth. Então, durante um tempo, ela me acolheu, cuidou de mim e tal. E depois, estando lá, veio Sérgio Couto, lá de Salvador, e ele fez uma palestra sobre o processo de ensino às massas que já estava acontecendo lá em Salvador. Você já estava lá, na sede regional, e aí ele me viu lá e falou: Você não quer ir para a Bahia? Aí eu, a princípio, fiquei bastante Você lembra, vontade. você lembra qual era a meta que você tinha se oferecido a. Primeira, É, porque quando ele convidou você para ir para Salvador, era para amadurecer mais, participar de treinamento, né? Participar do ensino. Quando a gente fala ensino, é levar a mensagem de Barral lá para outras pessoas, né? Então, quando ele te convidou, é porque você ia para algum outro lugar, né? Porque é, nosso caso, a gente tinha um grupo de jovens, Carlos Alberto, Luiz Fernando, Luiz Naroga, era um grupinho de jovens que tínhamos levantado para Manaus, para o Amazonas. E aí nós fomos, uhum, Dona Leonora Armstrong nos sugeriu que a gente fosse primeiro para a Bahia, passar uma temporadinha lá, participar de treinamento, amadurecer mais e depois ir para o Amazonas. O seu caso foi semelhante. Então, eu estou perguntando assim, se você lembra qual era a meta, não lembra, né? lembro, era Pedro Juan Caballero. Nossa, no Paraguai. Sim, te falei, né, que eu sempre queria as coisas mais desafiadoras, né? E, enfim, claro, Aí pensando Sérgio te agora, convidou para ir para a Bahia. Eu te interrompi convidou. aí. Não, aí eu fiquei um pouco indecisa porque eu tinha um namoradinho lá em Belo Horizonte. Daí eu falei, ai meu Deus, vou ficar longe, tudo. Aí, no primeiro momento, eu não aceitei, mas depois, passado alguns meses, aquilo ficou mais forte, sabe? E ele mesmo me incentivou. Vai sim, vai, é importante servir. Você vai estar com um grupo de instrutores, você vai aprender muito, então vai. Ele me encorajou, Luiz Fernando. E daí eu fui para Salvador. E aí foi que a gente, acho que foi lá que a gente se conheceu, né? Foi lá que Ou nós moramos juntos na sede regional, nós e mais 12, né? era mais, não era, não? Nós Eu tinha contado 17, eu não sei por quê. teve um período que variava muito, porque depois Lúcia, que a gente chamava de Muniz. Lúcia Sussuguinha, né? Que é a Lúcia Que Muniz, morava na Sussunga, morava no bairro, né, da Sussunga, né? E aí Lúcia também passou a morar lá, a Emélia a praticamente Neri. vivia lá, depois veio a Neri. Então, assim, o número de jovens instrutores naquele período variou muito, né? E É, aí pronto, você foi parar em Salvador, naquele grupo de instrutores. Nós estávamos até preparando as atividades de ensino, era visando a conferência conferência. internacional que ia ser Isso, realizada na Bahia, né? Em Salvador. exato, E exato. aí? Bom, aí foi assim, algo totalmente novo para mim, porque, como você sabe, a gente morava na sede regional, que hoje em dia acho que é o refeitório lá da atual sede, né?
a casa onde a gente morava todo mundo, e com Sérgio, Anne e Clara, né, um casal que cuidava, assim, administrava, era coordenador do instituto lá na época e cuidava da gente também, né? Aí eu lembro que as meninas, ficávamos todas entulhadas num quarto, beliches. Eu e a Neri dormíamos num colchonete que tinha no chão, e as outras no beliche, né? Porque nós éramos as mais novas que botaram a gente no chão. Aí eu lembro que todo dia de manhã tinha um banheiro só para aquele povo todo. E era. Eu lembro que a gente estava. Sérgio colocava uma música horrorosa para acordar a gente, que ia ter trauma dela até hoje. A música, você acha que você lembra? Ele botava aquele Acorda Mamãe, vem ver. Cabeceira, Cabeceira do pilão batendo, o negócio fazia bum, bum. Não tinha como você dormir com aquele troço na cabeça. Aí a gente Mas acordava. nessa fase que que você chegou, já estava numa fase bem mais confortável, porque quando chegamos lá, não tinha nem colchonete, a gente dormia literalmente no chão. E Meu aí, a Deus, peguei mudança, a época áurea, então. época alta, você pegou a época confortável, que você dormia no chão, mas em cima de um Do colchonete. colchonete. E Porque os eram os meninos meninos dormiam todos, todos naquele salão, né? os meninos todos. E É, Sérgio e Clara no outro quarto. E é, de manhã era a fila do banheiro, a gente estava no quarto ainda se trocando e já gritava: Eu tô na fila do banheiro, guardar a vaga ali, né? exatamente, era uma Mas era. situação de muito sacrifício. Mas tudo isso era para quê? Era para que a gente pudesse levar a mensagem de Barral lá para aquele povo, né? O pessoal da cidade de Salvador, e que eram muitos barrais. Então, são fases da vida, como você mesma mencionou, a estrutura barraia é de uma instituição local, nacional e internacional. E essas estruturas vão se alterando, vão crescendo na medida que a comunidade vai desenvolvendo, né? Então, naquela época, realmente era uma época de muito sacrifício, diferentemente de hoje, né? Que hoje as coisas estão comparativamente bem mais confortáveis e mais fáceis, né? Sem dúvida. Não dá nem para comparar, né, a evolução. Mas eu também penso que essas dificuldades, que para a gente não era dificuldade, a gente levava tudo boa, porque o ambiente era de muito amor e unidade, apesar que nós tínhamos umas consultas às vezes, né, para parar algumas arestas daqui e dali, mas tinha uma irmandade que a gente aprendeu muito. Eu acho que foi uma oportunidade incrível para eu poder amadurecer, né? E todos nós, né? E a também criar dentro de nós, acender dentro de nós essa chama, né? Do amor e do serviço, né? De poder servir a humanidade, né? De ter essa visão fora de nós mesmos, mas que realmente ver o bem-estar, né, dos outros seres humanos. E foi uma lição muito grande, fora o privilégio que a gente teve de receber visita de vários mãos da causa de Deus e também de membros do corpo auxiliar, conselheiros, né? Então, foi uma fase muito enriquecedora da minha vida. Eu não trocaria por nada, né? Eu acho que foi algo histórico, É. na minha vida, eu acredito que na vida de todos nós. E hoje nós somos que nem uma família, né? A gente mora um num canto, outro no outro, mas somos sempre por isso que hoje estou aqui. Não podia recusar o convite do Padinha, então estou aqui. Esse período que nós passamos, todos nós, qualquer um que for perguntado, que for relembrar esse período, a gente sempre vai relembrar um período de muito sacrifício, de muita Desculpa. dificuldade material, que cada um de nós
ninguém era abastado, ninguém era de família rica. É. Todos nós éramos de famílias humildes, simples, mas a gente tinha uma casa para morar, uma cama para dormir, no mínimo, 3 refeições no dia. Lá Vários irmãos para ajudar, Oi? vários irmãos para nos ajudar, nos E aconselhar. lá a Desculpa. gente passou a não ter, igual como você mencionou, você dormia num colchonete no chão. Então, você saiu da sua casa de uma cama confortável, com pai e mãe e tal, para dormir no chão, dormir num colchonete. Um banheiro que você tinha que esperar o outro tinha que pensar que vinha alguém atrás. Então, toda essa educação que a gente recebeu na prática, de pensar no outro, de ter respeito ao outro. Então, tudo isso, no período que a gente está passando, Isso. De aceitar assim as opiniões diferentes, a cultura diferente de cada um, né? Porque exatamente, também tínhamos que conviver com os mineiros, né? exatamente. Os Então, capixabas mineiros, né? tinha tudo, tinha capixaba, tinha mineiro, tinha baiano, tinha sergipano, que Sérgio era sergipano, É, era irlandesa, né? isso, Cada irlandesa. um, depois veio Dorian Seabra com Marisa e os filhos. Eles tiveram que alugar. No começo também morava lá, depois tiveram que alugar um apartamento, porque aí não dava para uma família, porque era pai, mãe e 3 filhos, né? Exato. Então era mais complicado. Então, era assim, uma vida de muito desprendimento. Então, a gente aprendeu na prática realmente a saber dividir as coisas. Ninguém se tornou perfeito, não se tornou, ninguém se tornou exemplar de nada. Mas nós saímos de lá muitas vezes melhor do que chegamos. E Sem com isso a dúvida. gente compartilhou com os filhos. Agora você com neta, eu morro de inveja de não ser avô, mas tudo bem. Outro dia eu falei com um dos meus filhos, com o Renê, o do meio, e falei, Renê, a minha esperança era você me dar um neto. Aí ele virou para mim e falou, pai, se o senhor quiser um neto no paralelo, eu dou um jeito. Mas no oficial está difícil. Falei, não, eu quero é no Agrade. oficial. Eu quero é no oficial. Mas então é isso. Então, esse período foi um período muito rico e que você realmente amadureceu muito, né? Como pessoa, como Bahá'í. E de lá você não ficou lá, não. Depois de algum tempo, para onde você voou? Pois então, aí tinha uma oportunidade, também foi apresentado na conferência da Bahia, uma oportunidade para pioneirismo no Amazonas, lá na fronteira, no Tríplice Marco lá, que é Tabatinga, a Letícia, e do outro lado acho que é Iquitos. Eu nunca fui para o lado do Peru, mas sempre fiquei mais no lado da Colômbia e do Brasil. E, novamente, eu queria, né, ir para essa meta, mas também ainda não tinha idade suficiente. A Assembleia Nacional, que é a instituição que cuida de todos os assuntos da fé no Brasil, administra, né, as questões da comunidade, e falou: não, uma menina não vai para uma área de fronteira perigosa como é lá em cima, né? E só, não vai, sozinha não vai, não vai sozinha. Sozinha não vai. Precisamos, na verdade, de ter um casal lá em cima, né? Então, não vou entrar nos detalhes, mas eu me casei e fui morar. Os detalhes é porque realmente foi uma coisa assim maravilhosa. Eu lembro que eu estava em Fonte Boa, que é o interior do Amazonas também, que houve uma conferência lá. Aí nós recebemos a notícia que Rosinha vai casar com Jefferson, que era outro Isso, instrutor que estava na Bahia. E aí deve ter, nós não estávamos, né? Mas quem estava, foi um casamento muito lindo, muito simples, mas muito lindo. E aí pronto, Rosinha casou e foi de pioneira para Tabatinga, que é o lado brasileiro da fronteira com a Colômbia, e lá teve atividades de ensino maravilhosas. Relata um pouquinho dessas atividades, Rosinha, porque eu lembro que tinha até programa de rádio. E sim. em Manaus, naquele mesmo período, quando nós voltamos,
saímos, que eu já estava em Fonte Boa, aí eu voltei para Manaus, e aí então estava de pioneiro em Manaus, Sim. e nós tínhamos um estúdio de gravação de programa de rádio em Manaus, né? Porque naquela época a aparelhagem era muito mais barata em Manaus, por causa da Zona Franca, né? E aí conta um pouquinho desse período que você teve em Tabatinga, ensinou para os índios, foi uma coisa maravilhosa, né? Foi. A gente tinha um comitê de Tríplice Fronteira, é, é, servíamos, né, nesse comitê eu, Jefferson, Anne Chará, que era pioneira da parte da Colômbia, e William Rodrigues, que era também pioneiro lá. O William é um Bahá'í do Equador, e ele faleceu, foi para o Reino de Apá o ano passado. Ele era membro do Corpo Auxiliar na época. Ele era membro do Corpo Auxiliar, sim. E então nós nos reuníamos e Deixa eu planejávamos as fazer um atividades. parênteses pequenininho, em memória do William, Dom William Rodrigues, nosso querido William. Maravilhoso, querido. Ele era um rapaz, ele era membro do Corpo Auxiliar, como Rosinha falou, ele era equatoriano e a área dele de membro do Corpo Auxiliar cobria ali Tabatinga, Letícia, na Colômbia e tal. E o William, na época, as assembleias locais poderiam ser reeleitas em qualquer época do ano. Depois passou a ser eleita só nos 12 dias do Rizvan. Isso, do Resvan. Isso. Uhum. Então, nesse período dos 12 dias do Rizvan, tem muita história, mas o William saía de Tabatinga, descendo em Com um barco, direção, motor de popa. descendo ao Rio, em direção a Manaus, elegendo algumas assembleias locais até Fonte Boa. Só que tem um detalhe: tem locais que ele ia de barco com motor de polpa, mas tinha outros trechos que de canoa. E ele ia de motor de polpa quando podia, de canoa quando não dava motor de polpa. Mas um detalhe: o William não sabia nadar. Nem eu. Nem você, mas ele estava sozinho, né, Rosinha? Descendo o Pois rio é, de mas aconteceu um canoa. episódio comigo que depois eu conto que foi Você vai assim. contar. Então, o William descia o rio Amazonas, gente, o maior rio do mundo. É água que não acaba mais. E o William descia aquele barquinho, elegendo a Assembleia Local, sem saber nadar. Se o homem caísse na água, duas palavrinhas, já era. Já era com Já aquela era. força, né, que tem o rio, né? Nossa, então isso Meu é Deus. uma homenagem ao nosso querido William, que uma hora Queridíssimo. dessa está no céu nos ajudando aqui. Mara, eu falei com ele, eu tive o privilégio de encontrar com ele, que ele tinha agora já voltou depois, muitos anos, voltou para o Equador, né? E estava lá, e a gente, olha, bendito Facebook, né? Que ele me encontrou e a gente começou a conversar. E aí, ano passado, ele faleceu. Mas William era assim um doce de pessoa, uma pessoa aquela pessoa calma, tranquila, o mundo estava acabando e o William estava lá, Eu, né? teve um E ele se episódio. dava muito bem com os barrais locais, ele se inseria na cultura de uma forma, as pessoas amavam o William. É, Isso que o William fazia de descer o rio e visitar as comunidades ribeirinhas e ensinar a fé e eleger as instituições locais. Depois a gente começou a fazer junto com ele e junto com um senhor Bahá'í também de lá, o seu senhor Salomão, Salomão Zaguri, que meu Deus, quando eu falo o nome dele, a imagem dele me vem à mente. Ele já era um senhor idoso, na época, já era idoso. E ele acompanhava a gente nessas viagens. A gente tinha um barquinho com esse motor de popa que eu te falei, aquele motorzinho lá, e o William sabia como manejar aquele negócio. Pelo menos ele disse que sabia. Falei, tudo bem. Aí numa dessas viagens, a gente descendo, ele, eu, Jefferson, o senhor Salomão Zaguri, quando você conhece lá, você sabe que quando o rio baixa, na época de estiagem, surgem aquelas praias no meio do rio, que são bancos de areia, areia, bancos de areia. bancos de areia, exato.
E o William sabia os caminhos, né, por onde desviar dos bancos de areia para a gente não bater num desses bancos. Só que a gente queria muito chegar em Benjamin Constant, que é uma das comunidades lá ribeirinha. E já estava escurecendo. E a gente falou: vamos parar em Atalaia ou vamos até Benjamin Constant? Falando, não, dá tempo, a gente consegue chegar ainda. E aí a gente riu afora, né? Só que Rio abaixo. rio abaixo, rio abaixo. E aquele rio, né, que a gente não vê o outro lado da margem, né? Parece um mar. E aí foi escurecendo e o William lá, e de repente já estava escuro. Eu acho que ele não tinha como ele ver. A canoa foi e bateu num banco de areia. Então, o que eu sei é que Deus é suficiente para todas as coisas, e como eu te falei, eu não sei nadar, Jefferson sabia, seu Salomão, o William ficou agarrado lá no barco. O barco virou, lógico, né? E nesse impacto, eu voei e fui literalmente voei e abracei a primeira árvore da margem que eu Meu encontrei, Deus do entende? céu. E aí eles conseguiram chegar até a margem, puxaram, né, a canoa e tal, e aí estão gritando, Rosinha, Rosinha, aquele desespero todo, e eu falando, aqui, aqui, só que eu estava lá em cima, né? Aí, onde? Aqui! Ué, como é que você foi parar? Eu falei, como é que eu vim parar aqui? Essa pergunta, e para descer? E para descer? Eu tenho pavor de altura, enfim, desci. Mas essa foi uma das experiências assim, inesquecíveis, digamos que assim, né? Uma das. Inesquecível. Mas Então, foi muito bom. A tá feita a gente estava homenagem ao sempre William, né? rindo. Hã? Tá feita a homenagem ao William. Ai, William, meu Deus, que pessoa maravilhosa. Gente, a gente, por isso que eu digo, um dos grandes privilégios na vida foi conhecer essas pessoas, sabe? Que são, assim, anjos disfarçados aqui na Terra, porque não dá para. Por mais que eu queira descrever a pessoa do William, não conseguiria fazer jus a ele, de tão especial que Quem ele era. assistiu, Rosinha, quem assistiu o episódio onde a Lia e o Bart foram os convidados, a Lia menciona uma conferência que houve em Fonte Boa, Gente boa, sim. onde ela se ofereceu para. Depois da conferência, teve muitas declarações, tinha que ficar alguém para continuar fazendo a consolidação. Já tinha o Instituto do Rio, mas naquela Aqueles formato de primeiros livrinhos fininhos, papel jornal ainda, né? isso. Isso. Então ela ofereceu a ficar. Ela ia ficar sozinha. E ela também é uma jovem, né? E aí, quando já estava todo mundo no barco, era aquele barco Luz Verde, não o Luz Verde de Orehanum, o Não, o Verde, Ihanun, o é, da da, da Charla. família Maane, né? Da família. Como é que é o sobrenome? Izati e Charla, né? Era um casal. Charla, Estou tentando lembrar o sobrenome eu acho que era dela. Peimane, acho Tô que era só... Peimane. Acho que era Não, bom, Charla, acho que era enfim, Isaac Peimane. Mas então, o barco já saindo e Lia ficando lá no barranco, dando tchau. Aí, seu Salomão falou: não, não vou deixar essa menina sozinha, não. Eu vou ficar com ela. Aí o barco voltou, e aí seu Salomão ficou com ela. Depois eu completei a equipe lá, nós ficamos lá alguns meses. foi. Mas então, e aí, Rosinha? Esse episódio a gente lembrou uma passagem com o William, né? Mas aí vocês tiveram programa de rádio, né? Como é que foi isso? Sim, sim, é tanta coisa. Então, a gente sempre recebia lá em Tabatinga, em Letícia, a visita do amado, querido conselheiro Raul Pavão. Na época ele era o conselheiro, né, para o Brasil, né, senhor Raul Pavão. E ele era do Equador, né, também. E ele sempre vinha visitar, ele vinha por Letícia ali, descia, vinha para Tabatinga, e aí ele vinha para Manaus e Belém, enfim, A descendo as região várias dele, cidades. a região dele era norte, nordeste
e centro-oeste do Brasil Isso, e embaixo da obrigada. Leonora. Isso, obrigada. Então, o senhor Raul Pavão vinha nos visitar sempre para nos apoiar, nos orientar. E numa dessas, a gente consultando, falando que essa é uma área fronteiriça, e para a gente poder atingir não só a Ribeirinho, mas atingir mais as pessoas, né, que viviam mais para aquelas comunidades, até comunidades indígenas, né, mais dentro da floresta e tudo, que tinham rádio, né, tinham rádio. E a Rádio era gente um poderia... sucesso, né? Hã? Rádio era um sucesso, né? Era assim, puxa, a internet de hoje. Então, a gente pensou em fazer um programa de rádio. Aí, mas quem vai fazer? A gente não tem experiência. E o Raul tinha muita experiência, inclusive com a Rádio Bahá'í do Equador. E aí ele deu um treinamento rápido para a gente. E o William Rodrigues tinha uma voz muito bonita, né? Essa é outra característica dele, uma voz linda, falava um espanhol, claro, né? Maravilhoso. E aí decidimos que seria um programa de. Por isso que eu digo 5 minutos é muito, porque era um programa de 10 minutos, sendo que mesmo programa com o mesmo texto, 5 minutos em espanhol, William gravava em espanhol, 5 minutos em português, que era eu que fazia a locução, ó Deus, o que a gente faz, né? E aí, Mas sua voz é porque a muito gente. boa, Rosinha. Sua voz é muito boa. Mas tudo bem, a gente, para poder servir, a gente faz qualquer coisa, mas tudo bem. Ficava aquela voz, parecia um miado de gato, assim, mas tudo bem. Aí nós tínhamos muita amizade com o locutor, com o dono de uma rádio lá de Letícia. Então a gente gravava aqueles cassetes, né? E fizemos um estúdio. Cassete. Aqueles assim. Aí a gente gravava no estúdio, que a gente fez um estúdio na sede local lá, bem rudimentar. Enchemos isso com orientação do conselheiro Raul Pavão. A gente encheu as paredes de Caixa caixa de ovos. de ovos, né, para todo canto. E aí tinha aqueles aparelhos com rolos assim. E então a gente se metia ali dentro daquele quartinho para gravar. Aquele calor, né, que tem no Amazonas, com tudo fechado, e a gente gravava e o sol escorrendo assim, né? Aí eu gravava e o William gravava. E aí esse programa era transmitido tanto para o lado do Brasil quanto para o lado da Colômbia e do Peru. E sempre tinha um membro do corpo auxiliar do Peru, o Marco, que sempre vinha nos visitar também. E ele lá, às vezes, levava esses cassetes, né, essas gravações, e lá para o lado de onde ele servia, da fronteira do Peru até, né, Iquitos e Lima e tudo. Agora, uma coisa que impressionava a gente nesse período que você está relatando, Rosinha, é como as pessoas se conheciam com dias de distância. Morava alguém, por exemplo, você citou o Benjamin Constant, que já fica lá para o lado de Tabatinga. Mas Fonte Boa está bem mais para baixo. Bem mais, depois vem ter fé, né? Isso, aí vem Tefé, Coari e tal. Todas essas cidades são distantes, de barco, dias às vezes. E uma vez nós fazendo, eu e Gabriel, fazendo atividade de ensino, nós saímos de Manaus, visitando cidade por cidade, até chegar perto já de Benjamin Constant. Mas nós fomos em cada cidade e nós elaboramos uma estratégia de fazer com que uma comunidade falasse com a outra. Então, nós tínhamos um gravadorzinho, gravador cassete, aí a gente terminava, por exemplo, uma atividade em Manacapuru, por exemplo, depois a gente ia, por exemplo, para Itacoatiara. Aí a gente falava, olha, vocês querem, terminou a reunião ali, vocês querem mandar alguma mensagem para Itacoatiara, para os barrais de Itacoatiara? Aí lá um barrai de Mucanacura, oh, queria mandar um abraço
para o nosso querido Vicente, que está lá em Itacoatiara, bababá, e mandava uma mensagem. E assim, Rosinha, Barrais ia mandando mensagem para Barrais a cada cidade, mas distante. Falei, como é que você conheceu? Ah, uma vez eu estava indo para Manaus tratar de saúde, fiz amizade com ele no bar. E assim é. Então, realmente, esses programas de rádio eram um verdadeiro sucesso, né? Sim, era. E é interessante que a gente põe a música também, e ficou o negócio, com o tempo ficou bem profissional. E o seu Raul foi lá visitar, falou: Nossa, tá muito bom. E quando a gente às vezes viajava e falava com as pessoas, né, nas comunidades e tal, eles falavam: Ah, estou ouvindo programa de rádio. E sempre eles, cada programa tinha um tema. Né, que a gente falava sobre alguns princípios da fé, e que realmente traziam, às vezes, um consolo para alguns corações. A gente também compartilhava as orações, Barrais, né? É, E os textos sagrados, e muitas pessoas comentavam: Ah, chegou, eu ouvi aquele dia, programa de tal tema, e parece que foi Deus que mandou vocês falarem sobre aquilo, e foi muito bom para mim. é. E foi um instrumento, assim, realmente, os meios de comunicação, quando bem utilizados, eles são um instrumento fantástico, né? Para unir as pessoas e para transmitir a boa informação também, né? E educar também, educar, né? É, é. Principalmente, ajuda muito a educar esses povos, Eu né? lembro que nesse É. período nós descobrimos, nós também fizemos um estúdio de gravação de programa, assim como tinha vocês em Tabatinga, nós tínhamos em Manaus, né? Manaus, Manaus. E em Manaus também nosso estúdio era forrado com caixa de ovos, né? Aquelas cartelas, né? Aquelas cartelas enormes que grudavam na parede. Aí o que, que aconteceu em Manaus, Rosinha? Um ratinho entrou por dentro, fez um ninho, fez É, cria. Nós tivemos que arrancar quase tudo. E tudo! o dia que nós descobrimos a casinha dos ratinhos, foi um pandemônio, né, dentro do estúdio, porque eles podiam roer a fita, Roer os fios e um monte tudo, de coisa. Então, nós descobrimos que tinha uma lei, porque essa época era uma época de governo militar no Brasil. Sim, sim. E descobrimos uma lei, que tinha uma lei, que cada rádio tinha que ter pelo menos 25% de programas ligados à educação. E quase rádio nenhuma profissional tinha 25% de programa ligado à educação. Então, eles criavam um monte de coisa para justificar ali Sim. a lei, né? Cumprir a lei. E o que, que a gente fazia? Nós começamos a gravar esses programas que vocês também gravavam, mas só em português. E na medida que a gente ia visitando as comunidades, a gente deixava de presente para as rádios locais, elas Olha, mesmas transmitir. E a que maioria das legal. rádios locais no interior do Amazonas, na época, eram rádios católicas. E Hum. aí terminava Barral lá, pegava trechos dos escritos de Warhol lá. Teve um que eu lembro que o padre falou: Meu filho, mas veja isso aqui. Aí está lá assim: o lar é como uma oficina, onde se molda o caráter e as características das crianças. Bahá'u'lláh. Aí ele falou: Aí, Bahá'u'lláh, que ninguém nem sabe quem é esse aí. Aí eu falei assim: Mas é por isso que a gente precisa de ensinar. Mas ele ensinou isso. Ele falou: Não, tem que colocar Jesus Cristo. Aí eu falei, bom, então se eu gravo o programa, o padre não queria, porque no final era Barraulá. Aí Uhum. o gerente da rádio, que não era religioso, falou, padre, se tirar Barraulá e colocar a mesma frase, colocar Jesus, o senhor deixa? Aí eu falei, aí ele falou, eu deixo. Eu falei, mas você não acha que o senhor está mentindo para o seu público? Porque o senhor vai falar que Jesus falou uma coisa que Jesus não falou. Então, ela assim, tem histórias e mais histórias. Mas o fato é que isso que você falou é uma grande verdade. Realmente era uma atividade que vocês realizavam maravilhosa, né? De realmente de educação espiritual do povo, né? Uhum. Foi uma oportunidade incrível também conviver com os indígenas. Naquela área, mais são os ticunas, né?
naquela área. Então, aprendemos muito também, né, com as populações, com os povos originários, né? E foi uma, eles vinham às vezes para alguns encontros que a gente tinha, muito bonitinho, as criancinhas deles me chamavam muita atenção que quando eles eram pequenos, quando eles cresciam o cabelo era bem lisinho, quando eles eram pequenininhos tinha os cabelinhos pretinhos, tudo em pezinho, parecia, a gente passava a mão assim, parecia uma grama, tão bonitinho. Tenho várias fotos dessa época e tenho muitas saudades mesmo. Foi um privilégio muito grande na minha vida de. Mas aí também você não ficou o resto da vida no Amazonas. Aí você voou outra vez. Para onde é que você foi, Rosinha? Na verdade, assim, a gente ficou lá esse período, né? Eu acho que quase 2 anos. Eu sou péssima com datas, viu? Vocês vão ver. Quantos anos, Rosinha, mais ou menos? Pois acho que uns porque assim, eu tô tentando me lembrar, mas eu vou errar, então nem vou, porque eu sou horrível com data. Mas foram uns 2 anos, 2 anos e meio, por aí assim. E o senhor Raul sempre vindo, e aí uma coisa interessante, uma vez, eu falava assim, senhor Raul, toda vez que o senhor vai chegar, ele mandava telegrama, né? Assim, para avisar que ele ia chegar. Mas antes de chegar o telegrama, eu sonhava que, seu Raul vai chegar. E realmente depois chegava o telegrama e ele vinha. Na época era telegrama, né? Daí ele falou assim: você sonha, Ninha? Ele chamava de Ninha. Eu falei: sim. Aí ele falou: não vou mais mandar telecable, não vou mandar mais telegrama. Ai, você sonha. A gente ria muito com. E ele era tão querido, chegava lá e não só falava do ensino, das atividades, mas levava a gente para almoçar juntos e, sabe, e criamos um laço com ele de muito amor e família mesmo, né? É, E eu tenho muitas saudades e no Reino de Rapaz sempre me lembro, o senhor Raul está lá e sempre me vem a imagem dele em imagina, alguns momentos. imagina esse período que você passou nessa região do Amazonas, estabelecendo a fé, ajudando a fortalecer comunidades, criando Foi aí que como. aprendi espanhol também, na marra. É, tem que aprender, porque senão às vezes nem comia, né? Em Letícia, que era a cidade maior, que era atravessar uma rua, aqui é Brasil, atravessou a rua, do outro lado era Colômbia. É. Então a gente tinha que fazer compras na Colômbia, ensinava do lado da Colômbia, então para se comunicar foi aprender espanhol, né? Foi muito bom, que o espanhol que eu sei foi Ajudou, dessa claro. época. E Então também nesse. aí, senhor, Não sim. pode falar. Não, então numa dessas visitas, o senhor Raul esteve lá e aí eu estava grávida da Milena, da minha filha mais velha. Ela não vai gostar que eu falo que ela é a mais velha dos irmãos, mas parece a mais nova. E eu estava grávida dela, e aí o senhor Raul, conversando com a gente, falou: Ninha, é difícil você ficar aqui, porque como você vai fazer essas viagens de barco para cima e para baixo, e não seria aconselhável, né? E a gente precisa realmente de ter um casal ou pessoas que possam se deslocar. É diferente, as pessoas daqui já estão acostumadas, né? O clima, com viajar de barco com criança, mas no teu caso é diferente e tal. E a gente ficou pensando sobre isso, aí tivemos a oportunidade de pensar a respeito, fomos para uma convenção nacional que era foi em Belo Horizonte novamente, né, a convenção. E também, aí, então, lá estávamos refletindo sobre essas questões e nosso desejo realmente era sair de Pioneiro para uma outra cidade. E aí na convenção foi apresentada a meta de São Luís do Maranhão. E era uma das metas mais, tipo, desafiadoras no norte, né, do Brasil. E como sempre, eu gosto de coisas desafiadoras também.
Então, a gente conversou e decidimos que vamos para o Maranhão. A família do Jefferson queria muito que a gente ficasse em Belo Horizonte. Mas em Belo Horizonte tinha uma comunidade Bahá'í grande. E eu falava, não, mas a gente não vai ser tão útil aqui, né? E eu grávida, né? Quase que não deixaram eu viajar, porque eu estava já quase com 7 meses. E aí fomos de Pioneiros para o Maranhão, para São Luís. E aí conhecemos a família já de Conceição de Maria, e Vera, Luzia, seu Inácio. E na época eles eram uma família Bahá'í que tinha lá, muito firmes, e foram um grande apoio para a gente. E Milena nasceu lá. E 1 ano e 8 meses depois, o Daniel também nasceu lá. Então, os dois são maranhenses. E quando a gente estava em São Luís, a gente teve o privilégio de receber a visita da Mão da Causa de Deus, Dr. Morragé. Acho que foi uma das últimas viagens que ele fez, acho que não foi a última, antes dele descer, né, para os outros estados e chegar e falecer no Equador, né? Então, o doutor Morrageira, a gente ia ter uma reunião em casa e eu estava muito preocupada. Milena tinha acho que não tinha nem 1 mês ainda, acho que tinha 1 mês. E íamos ter uma reunião em casa com o doutor Morrageira, né? E eu estava preocupada porque convidamos muita gente e não tínhamos cadeiras suficientes para o povo sentar. E aí, Dr. Morragia veio acompanhado de uma amiga Bahá'í que traduzia, né, do inglês para o português. Ele falava inglês, ela traduzia para o português. E nós estávamos preocupados onde que vamos acomodar as pessoas. E do lado de fora da nossa casa tinha uma varanda grande, com aquela muradinha assim em volta. E aí, consultando como vamos fazer, aí o doutor Morragia falou com essa amiga Bahá'í, falou, pergunta para Rosinha onde é que tem esses lençóis, essas coisas assim. Ela falou, ele está perguntando onde você guarda os lençóis e tal. Aí eu falei, em tal lugar. Aí o doutor Morragia foi comigo lá, pegou esses lençóis, trouxe. A gente pegou esses lençóis e colocou nesse. É uma coisinha alta assim de tijolos, a gente pôs por cima e seria o lugar para as pessoas sentarem, né? Aí eu Se falei, fossem opa, pelo bancos, menos né? tipo um banco, né? Mas com os lençóis assim, tudo em volta da varanda, né? E aí, eu era, assim, mãe de primeira viagem, muito jovem, né? E daí ele perguntou, where's the baby? Onde está o bebê? Eu falei, tá. Eu tinha, assim, quem é mãe sabe, passei um sufoco para colocar Milena para dormir, estava lá no bercinho dela, dormindo, né? Aí, para meu desespero, de mãe de primeira viagem, que não sabe lidar com um bebê e tem medo de que tudo vai fazer. O doutor Marrageiro era médico, né? É. E tudo. E aí ele foi lá no quarto, pegou o bebê, pegou a Milena e colocou aqui e trouxe para fora, para a varanda, descoberta, assim. E eu, ai, meu Deus. A minha Isso era de noite, Rosinha? à noite. Imagine a mãe super protetora. Aí eu pensei, é o mão da causa de Deus. Ele é médico, ele deve saber o que ele está fazendo. E ele lá falando, encheu, né? Encheu. Cheio de pessoas sentadas e ele falando com Milena aqui no ombro, dormindo. Aí dormiu o tempo todo. Aí terminou a palestra, ele era uma pessoa alta, né? E assim, o bebê parecia uma coisinha pequenininha, né? Era Ele foi, fortinho, então era bem macio o ombro, né? ele alto e fortão. Pegou, aí o bebê levou lá, colocou no berço e a menina continuou lá dormindo.
Eu tudo acho bem. que a sabedoria, Rosinha, dele era garantir que Milena não ia atrapalhar a palestra dele. Mas ela não Porque acordava, se ela acordasse, ela ia tirar a sua atenção, ia ficar mas chorando, ela era todo muito mundo, oh, boazinha. tadinho, nenenzinho, bebê. Ele adorava criança, sabe o que aconteceu depois? Dia seguinte, a gente tinha entrevista no canal de televisão, que eu tinha ido antes, tinha marcado, então fui acompanhando. Eles foram, né? Ele e essa amiga Bahá'í, e eu fui, encontrei com eles lá. Aí cheguei lá e ele perguntou de novo para essa amiga, pergunta, onde é que está o bebê? Aí eu falei, ficou em casa, né? Dormindo com o pai, ficou em casa. E aí tá, tudo bem. E a gente lá esperando a hora que ele iria ser entrevistado, né? No canal de televisão local. Ah, antes que eu esqueça, uma das coisas que ficou muito marcada para mim, que o senhor Dr. Morra já falou na época, que vocês deveriam ensinar famílias inteiras, não só a um membro da família, mas levar a mensagem à família inteira, né? E isso ficou muito nítido para mim em São Luís. Bom, aí ele perguntou, eu respondi, passou um tempinho, ele perguntou de novo, onde é que está o bebê? Eu falei para essa amiga, você não disse para ele que deixei o bebê em casa com o pai? Ele falou, falei, mas ele Perguntou de perguntou novo. de novo. Aí, terceira vez, perguntou onde é que está o bebê. Aí eu peguei, na época, não tinha Uber, peguei um táxi, não falei nada, peguei um táxi, fui em casa, peguei o bebê, levei e entreguei, tá aqui o bebê. Não. E aí, Milena ficou lá com ele. Aí, quando começou a entrevista, ele me entregou a Milena e foi dar entrevista. Assim, ele amava assim crianças, né? Essa é uma experiência que foi muito linda, muito É bonita incrível, mesmo. incrível. Para Milena, então, é uma honra, né? Privilégio. Só antes de você continuar a experiência e as atividades que vocês realizavam em São Luís, eu acho interessante esses amigos todos que estão nos vendo, nos ouvindo. Eu falo nos ouvindo porque tem alguns que já relataram que não vêm. Coloca no carro e deixa e vai ouvindo só o áudio, né? Está dirigindo, não pode Nossa, ver. eles vão ficar cansados de me ouvir. Pode ver, não, mas fica ouvindo. Não, é uma coisa é interessante ouvir a experiência de outros. Então, esses amigos que estão bebendo da sua experiência, né? É importante lembrar que nessas horas, por exemplo, em nenhum momento você mencionou malária, um monte de doença que tem no interior do Amazonas, naquela época, principalmente o calor enorme que é um calor para nós que somos aqui do Sudeste e do Sul. Quem é da metade do hemisfério sul do Brasil realmente não tem ideia do que é calor amazônico. É uma coisa que passarinho só voa com uma asa. A outra, ele se abana, né? Porque é muito quente. Então, tudo é muita dificuldade. Tudo que a gente encontra e tal. E nessas horas, Nunca senti tanto calor na minha vida. Não, pois é. minto, Palmas é quente também, Palmas no Não, Paulo, Tocantins. tem muitos, Teresina, Cuiabá, tem muito lugar quente. Cuiabá também, bem Mas quente, nós é. estamos falando da região amazônica aí. Então, todas essas dificuldades que você, jovem, recém-casada, morava numa casa de madeira, não tinha conforto, dormia praticamente em rede, coisa que também não é costume da gente, né? Então, todas essas dificuldades, quando a gente está vivendo no caminho do pioneirismo, a gente olha, é impressionante como é que a gente não sente nada disso. Que dificuldade, né? Eu falo assim, "Não, mas que dificuldade, né? Pois é. Não, Agora, não dá, não outro era dia, dificuldade. num desses É. episódios acho que foi com o Edson, né, numa dessas temporadas, no episódio do Edson, ele contou algumas coisas. Eu imaginei uma situação de que quando a gente relata o passado, você está relatando coisas de quase 50 anos atrás. Então, é como se a gente, naquele período, estava dirigindo um carro numa estrada maravilhosa, com uma paisagem exuberante, mas a gente não podia nem prestar atenção direito porque estava dirigindo. Mas depois que passou e a gente para o carro para dar uma descansadinha
e olha pelo retrovisor e vê a paisagem pela qual nós passamos, a gente fala: nossa, que coisa linda. É a mesma coisa, acho que a vida de um pioneiro. Quando você está olhando para trás, você está olhando pelo retrovisor. Então, você está vendo as coisas realmente maravilhosas que Deus te proporcionou para que você pudesse, né, levar a fé para esses povos. E só Deus sabe que repercussão, que É, resultados acontecerão dessas suas ações, né? Então, realmente, olha, eu acho que é um é, compartilhamento maravilhoso. Muito obrigado mais uma vez, viu, pela sua imagina. participação. Mas você está em São Luís do Maranhão. Vamos lá. Eu queria dizer que, assim, nesse caminho de pioneirismo, a gente, como você falou, a gente olha para trás e não enxerga, né? Assim, a gente não enxergava dificuldades na época, apesar que elas existiam e sempre existem. Sim, Sempre é desafiador, né? Mas se a gente não enfrenta desafios na vida, a gente não cresce, a gente não evolui. Então, se a gente pensar a oportunidade que a gente teve, né, de crescimento, e essa oportunidade não era só naquela época. Nos dias de hoje, né, cada geração tem sua história para contar, deve ter sua história para contar, não é? E também os desafios hoje são grandes, mas as bênçãos são as mesmas ou mais. Que, proporcionais, né? não é? Então, hoje em dia também, essa geração, os amigos que hoje em dia, por exemplo, têm esse desejo, essa vontade de oferecer um período como de pioneirismo, a gente tem que pensar que a gente só tem a ganhar, que as dificuldades existem, sim, mas que é algo histórico na nossa vida, é uma oportunidade que Deus, a gente sabe que Deus não precisa da gente, né? Que ele nos usa, a gente pode se colocar no caminho do serviço como um instrumento, né? Que Deus possa usar. E que privilégio, que honra, né? E a gente ora para que Deus aceite, né? Mas foi um privilégio, e sempre é um privilégio, sempre é uma honra. E a oportunidade de serviço, de aprendizado, Exato. é algo que a gente não pode nem imaginar, né? Como isso foi enriquecedor. Você lembra de Então, algum episódio, alguma história, alguma declaração, tanto no Amazonas quanto em São Luís? Nós nem chegamos em Brasília ainda, hein? nossa, é que, gente, eu sou jovem, Padinha, Eu sei, eu não, sei, eu sei. sim, poucos anos atrás, né? Mas, enfim, eu lembro, não, assim, forçando a memória, teve coisas fantásticas que aconteceram, mas uma em especial. Foi na Bahia, foi em Santo Amaro, a purificação, né? Que a gente foi para lá e para fazer atividade de ensino, compartilhar a mensagem com outras pessoas, e a gente entrou numa residência de uma senhora que nos convidou para entrar, uma senhora já idosa, muito simpática, muito doce. E a gente, na época, também usava álbum, ia mostrando, né, para ajudar a gente a ter uma sequência lógica de ideias e realmente se assegurar de transmitir a mensagem de uma forma que fosse simples e que as pessoas pudessem compreender, assim, o que a gente estava falando sem misturar as ideias, vamos dizer assim, né? Porque senão a gente estava ganhando experiência, né? Então, essa senhora, já idosa, quando a gente chegou na parte do convênio, que Bahá'u'lláh fez um convênio e que o único intérprete dos seus escritos é Abdu'l-Bahá, o seu filho mais velho, como eu falei, a foto de Abdu'l-Bahá está aparecendo aí, e é o exemplo perfeito. Quando ela viu a foto de Abdu'l-Bahá, ela falou assim: minha filha, você sabe que essa noite eu tive um sonho, e justamente esse senhor que você está me mostrando a foto, era ele. Ele me dizia que, olha, vai vir umas pessoas aí na sua casa, vai te trazer um presente muito valioso. E aí, quando eu vi vocês
batendo na porta. Eu fiquei tão feliz, mandei vocês entrarem, porque eu sabia que eram vocês que iam trazer esse presente para mim. E Incrível, né? ela, claro, declarou, e assim, pouco tempo depois ela faleceu. Então, eu acho que era o desígnio de Deus que ela pudesse, ainda nessa vida, conhecer a mensagem de Bahá'u'lláh. Você sabe que tem E histórias, tem assim, mais tem muitas, muitas histórias, né, né? parecidas É assim. que as pessoas sonham com Abdu'l-Bahá. Que privilégio, né? Eu tenho uma, nós passamos por uma experiência uma vez extraordinária. Eu não lembro como é que, não sei como é que chama aquela, é uma medição da energia. Acho que é sinestesia, alguma coisa assim, é uma Acho que varinha. sim. Hã? Uma varinha assim, né? É uma varinha que você chega perto, mede a Sim, energia a sua da pessoa. energia. Aham. É. E aí essa Acho que amiga, Emélia que tinha um negócio desse, não era? eu lembro que parece que Celeste, Quem Belo levou? Horizonte, tinha uma coisa Quem? assim, Ah, Celeste. Bom, ah, sim. mas Bom, essa, enfim. nesse ocorrido, a pessoa media, aí chegou em mim, chegou nos amigos e tal, aí a sua energia vai 19 mil quilômetros. Eu falei, nossa! Ele falou, não, isso está dentro da média, a média é 20 mil, você está 19, tá na média, não é grande coisa, não. Mas assim, puxa vida, né? A energia da gente. Aí eu fico pensando quando a gente está fazendo a oração, que o próprio Abdu'l-Bahá fala que vai ser essa energia, né? Que vai irradiar dali. Bom, aí ela está medindo e tal, aí eu falei assim, mede essa foto aqui, ela era costureira, então ela tinha modelos, assim, de vestido, mulher, homens e tal, aí tinha um cara todo elegantão, assim, de terno e tudo, aí eu falei, mede, ele falou, não, é imagem, fotografia, papel, não é pessoa, não mede. Uhum. Aí chegou com a varinha, aí eu insisti, aí ela chegou com a varinha perto, e a varinha nem mexeu. Ela falou: tá vendo? Não tem como medir. É papel. Mas ela tinha uma foto de Abdu'l-Bahá. Aí eu falei: mede a foto de Abdu'l-Bahá. Ela falou: é foto, é em papel, também é a mesma coisa. Eu falei: mede, quem sabe? Quando ela mediu, quando ela colocou a varinha rodou e chegou num grau que era infinito. Então, a energia que emanava da foto de Abdu'l-Bahá emanava uma energia ao infinito. Aí eu falei assim: será que é por isso que Abdu'l-Bahá, com todas as histórias, com toda a vida dele, de completa servitude, de humildade e ao mesmo tempo de autoridade, por que será que ele pediu para divulgar a foto dele? Talvez a foto dele tenha essa influência, tenha essa energia, entendeu? Então é assim, eu sempre falo, ele nas minhas costas aqui, me protegendo, e Verônica aos pés dele ali, para receber também uma bênção. Então, assim, é isso mesmo, essas histórias de que sonhou com Abdu'l-Bahá. Nós tínhamos uma faxineira aqui, alguns anos atrás, que ela falou assim, seu Pádua, quando eu estou lá na sala arrumando, olhe, o olhar do seu avô parece que está lendo a minha alma. Eu falei, que retrato do meu avô? Não tem retrato do meu avô aqui, não. Tem aquele grandão lá na sala. Era a foto de Abdu'l-Bahá, que ela falava que o olhar dele parece que lia a alma dela. Olha que sensibilidade da mulher, né? Mas, É, enfim, mas realmente tem um poder, né? É, na, o amado mestre ofereceu a vida dele toda, né, para o serviço à humanidade. Então, realmente emana, né? Emana. E todos nós podemos também, em grau, né, bem menor, mas quando a gente se volve para Deus, né? Quando a gente busca orar e busca servir, a gente pode se tornar um veículo, né, dessa exato. graça de Deus, né, como o mestre sempre foi. Eu tenho, quando eu estou trabalhando, eu coloco a foto de Abdu'l-Bahá aqui do lado e às vezes eu estou falando, que coisa, aí eu olho para Abdu'l-Bahá e falo assim, ô mestre, desculpa, converso com ele, porque ele é nosso exemplo, né, nosso É, exemplo perfeito, exemplo então é perfeito. maravilhoso isso, nenhum Bahá'í é um exemplo, né, nós todos estamos nesse caminho, né, tentando, vamos assim, fazer com que esses atributos que Deus dotou, né, cada um de nós,
fazer com que essa mina, né, que tem esse, como o Bahá'u'lláh diz, que nós somos uma mina rica em joias, que essas joias sejam, essas pedras preciosas sejam polidas, né? E o polimento às vezes dói, né? Mas Exatamente. precisa, a gente precisa desse polimento na vida É, para a gente se tornar aquilo que, vamos dizer assim, que é o que Deus destinou para cada um de nós, né? E a gente tem a ajuda, né, também, é, né, das orações, tem a ajuda do mestre, né, o exemplo. é. E essas atividades todas que você está relatando da sua vida como pioneira, tenho certeza que a mais eficaz e a mais importante foram os exemplos que você deixou pelo caminho. Porque as pessoas não vão lembrar, às vezes, do que você falou. Elas vão lembrar de você como você as tratou. Uhum. Como é que você tratou elas? Você tratou elas com carinho, com paciência. Nossa, eu conheci uma moça, ela chamava Rosinha, ela é tão paciente, tão amorosa. O que ela fala? O que ela te ensinou? Olha, é um jeito dela. E vai só falar do que você fez com ela. Então, eu acho que a vida do pioneiro, aliás, a vida de todos nós, independentemente se é pioneiro, se é Bahá'í ou não, eu acho que a gente tem que tentar ser o máximo possível coerente com aquilo que a gente acredita. A gente lê tanta coisa bonita, a gente ouve tanta coisa bonita, então a gente tem que praticar coisas bonitas, né? Mas aí você está em São Luís, você lembra de alguma declaração lá? Não, né? Tem muitos anos, né, Na, Rosinha? na época, sim, sim, eu lembro. Eu lembro, tinha um casal com quem, aquilo que você falou, né? Quando a gente faz, lá, cria laços de amizade, né? Verdadeiros laços de amizade, que eu acho que nada mais que ensinar a fé é a gente criar esses laços de amor, né? Com esses irmãos que até então a gente não conhecia, a gente passa a conhecê-los e enxergá-los, né, como pessoas mesmo, né, da família. Então nós tínhamos morava perto da nossa residência um casal que tinham dois filhos, como nós tínhamos duas crianças, e a gente teve a oportunidade de falar muito sobre a fé com eles, nessas conversas que a gente se encontra para comer um bolinho, tomar um chazinho e tudo mais. E teve, na época, a declaração do querido Jansson Limeira, que hoje ele mora em Niterói, né? No Rio de Janeiro, casado com a Bia, que toca músicas lindíssimas. Ô, Então, Rosinha, deixa eu te interromper, porque esse mundo é pequeno demais. Você está falando do Jansson, umas 2 semanas atrás, eu e Verônica, todas as manhãs a gente caminha para manter a forma redonda, né? oh, Para parabéns! manter a forma redonda, porque senão Eu também estou fica mantendo. muito oval, então tem que ficar redondo. Então, aí nós estávamos caminhando, quem que a gente encontra? O Jansson Quem? e a Bia. Eles têm, Sério? Aí, aqui, porque ela tem uma filha que mora por aqui na região, não e eles estavam sabia. visitando e passaram por Mojimirim. E estava Oh, passando na rua, eles foram visitar o Fernando Guaranis, sim, que sim, também sim. mora na mesma vizinhança nossa aqui. Então, eles estavam subindo a pé, aliás, de carro, e nós a pé, na avenida Olha, aqui do lado de casa. E aí eles pararam e falaram assim: será o Padinha? Será a Verônica? Mas olha, o Jansson, esse Jansson que você está contando aí, como é que é o mesmo, o próprio, incrível, querido. né? Mas e É, aí? Então, o Jansson. não, e sabe, só para não perder essa coisa de encontrar, olha a coisa mais louca, né? Que, que assim, são coisas que a gente não pode explicar, mas Deus pode, né? Eu estava esses dias, e fui no médico num dos shoppings aqui de Brasília, chamado Brasília Shopping. Aí quando eu desci, retrocedendo, teve um aniversário de uma criança aqui, e o filho da Barrier e do Cyrus, que por coincidência chama-se Daniel, igual o meu Daniel, já é um senhor, né? Então, e aí eu soube que os pais dela vinham para esse aniversário. E
aí eu falei, ai, que pena que eu não vou conseguir vê-los, né? Porque eu morei em Porto Alegre um tempo e a gente conviveu muito próximo. Tô eu lá batendo perna, desci do médico, que em cima é um centro empresarial e embaixo um shopping. Tô eu lá batendo perna. Quando a gente se olha, a gente grita, ah, Rosinha, a Tisa! Era a Tisa e Farhad. E a gente não se via há mais de 30 anos. Que Como eu coisa, né? falei, eu sou muito jovem, mas a gente não se via, mas quando a gente se olhou, depois de tanto tempo, a gente fez uma festa dentro do shopping, as pessoas pararam até para olhar. E eles falaram assim, aí quando eles chegaram aqui, falaram, ai, Rosinha não vai vir, que pena, que era aniversário só para criança, assim, tá. Que pena, a gente não vai vê-la. E aí aconteceu isso, olha só que coisa É incrível. incrível, é incrível, é incrível. E E foi também assim eu uma festa. acho que não tem coincidências, igual você falou. Então, tem plano de Deus e pronto. Agora, a Mas gente. foi tão feliz, a gente ria e a gente chorava ao mesmo tempo, porque a gente não se via há muitos anos, né? E a época que eu fui morar em Porto Alegre, também para participar de campanha de ensino que estava acontecendo em Alvorada, e a gente conviveu muito próximo. Os filhos dela, a Barrier, o Jamal, eram pequenos, eles eram recém-chegados, eram refugiados, né? Porque há uma perseguição muito severa aos Barrais no país de origem da fé, né? Hoje existem Barrais no mundo inteiro, mas, assim, como no início de toda revelação, ah, não é aceito de braços abertos, infelizmente, pelos próprios povo né, de onde surge o manifestante. E no Irã houve uma perseguição muito severa contra os Barrais, fanatismo mesmo religioso. Ainda hoje existe, mas eles saíram de lá assim, fugindo mesmo, E se para poder refugiar no sobreviver. Brasil. E aí se refugiaram aqui no Brasil, e foi aí que a gente se conheceu. Eles estavam aprendendo português, e aí tive a oportunidade de ensinar algumas coisas para eles em português. E ficamos como família, assim, foi muito lindo vê-los. E essa Hum. experiência em Porto Alegre também. Eu estou encurtando, gente, porque essa experiência em Porto Alegre também, onde havia um processo de ensino às massas, como havia em Salvador, então a gente, até Sérgio teve lá também para dar um apoio, né? E deu um instituto assim de fim de semana, se não me engano. E então tive a oportunidade antes de Porto Alegre, eu tive a oportunidade de morar em João Pessoa também, para serviço da fé. Depois a gente foi para Florianópolis, depois Porto Alegre, e depois estamos aqui em Brasília há muitos anos. Nós viemos para cá em 92, isso eu me lembro, essa data eu lembro muito bem, porque era um ano santo, né? E a gente estava lá Chamado Ano e Santo por quê, Rosinha? centenário desculpa, do nascimento de Bahá'u'lláh. Inclusive, teve uma sessão solene linda na Câmara aqui dos Deputados em homenagem a esse centenário, né, do nascimento de Bahá'u'lláh. E, na época, o então secretário nacional da Administração Nacional, que é a Assembleia Nacional, que é o Iraj Egrari, ele estava precisando de uma assistente, né, uma secretária assistente. E aí ele sabia que eu tinha um pouco de experiência, e aí ele me convidou para vir. Então eu pensei, ano santo, oportunidade de serviço diferente, tal, e a gente resolveu vir para cá e era para ficar um ano e estamos aqui até Isso é hoje. outra coisa também que a gente tem que ficar atento, né? Nesse período, por exemplo, eu também morava em Juiz de Fora. Quando eu vim aqui, também eu cheguei aqui em 91, na véspera do Ano Santo, que é esse ano que você se referiu, que é o ano de celebração do falecimento de Bahá'u'lláh.
Então, Isso. quando nós chegamos aqui em 92, viemos para ficar 2 anos, vai fazer 34 que nós estamos aqui. Então, eu acho que isso que você mencionou é muito As pessoas importante. estão lá fazendo as contas, né? Estão Isso fazendo que as estão contas da assistindo. nossa idade. Eu sou jovenzinho. Só olhar para minha cara, que isso? Eu sou jovem. O cabelo eu gosto de pintar de branco, então por isso que fica mais ou menos assim. Ah, o meu é Mas eu tenho, natural. eu tenho 68 aninhos, eu nasci Ó, o ontem. meu é natural, O seu é L'Oreal. natural, natural, eu sei. L'Oreal. É isso mesmo. Natural L'Oreal. É. Mas então em 92, esse ano santo, o ano de falecimento de Bahá'u'lláh, se celebrou no mundo inteiro. Mas uma coisa que os amigos têm que ficar atento é isso. Quando eu gosto muito de mencionar esse autor, que eu tenho que lembrar o nome dele, porque eu só esqueço o nome, mas não esqueço do que ele escreveu. Tem um trecho do livro dele, ele falando sobre fé, sobre devoção, sobre confiança. E aí ele estava falando de alguma coisa ligada a esse aspecto do pioneirismo que nós estamos aqui tratando. Então, perguntaram-se mais ou menos, eles se referindo à fé, à coragem e tudo mais. Aí ele fala o que é fé para ele. Então, ele fala que fé é quando a pessoa dá um passo e deixa que Deus depois coloque o chão. Quer dizer, o cara dá um passo no escuro. Então, eu acho que uma das coisas do pioneirismo também é esse aspecto que você muito, muito bem lembrou. A gente vai por uma meta para ficar de acordo com o que Deus deseja, porque às vezes nossa intenção é ficar 1 ano ou 2 e a gente fica 20. Às vezes a intenção nossa é ficar para sempre e a gente fica 1 ano ou 2. Então, nunca se sabe. Então, a gente tem que ir, como a gente lê nos escritos barrais, né? Irrestritos como o vento, como uma folhinha soprada ao vento. Deixa ir para onde for e a gente vai se adaptando, né? Mas aí pronto, você está em Brasília, foi lá Então, ser a Pada, secretária do pegando secretário nacional. isso, pegando o gancho do que você falou sobre questão da confiança e do pioneirismo, uma coisa que acho que precisa ficar claro que a gente nutre tanto o nosso lado espiritual de serviço, mas também a gente tem a oportunidade de ter uma capacitação profissional e depois seguir adiante com nossa vida normal, né? Nossa vida normal, que eu digo, é trabalho e, né, profissional mesmo, né? Mas, assim, uma coisa que hoje em dia atualmente, na fé, a gente tem muitas estruturas de apoio para o pioneiro, porque com a evolução, né, tudo é um Sim, processo evolutivo, né? A comunidade vai crescendo, né, e também vão surgindo os instrumentos necessários para acompanhar esse crescimento. Então, com esse crescimento, ah, tinha que surgir um instrumento que pudesse capacitar massas, né? E aí, então, foi que em 96, aí começou dentro da comunidade Bahá'í o que a gente chama de processo de instituto, e que a gente tem um programa, tem materiais específicos, né? Em exato. que em pouco tempo você pode, uma pessoa que conheceu a fé, e às vezes nem, vamos dizer assim, a pessoa nem é um Bahá'í declarado, mas ela já pode ser capacitada de forma que ela possa servir à humanidade, seja como um professor de educação de crianças, seja como um animador de grupos de pré-jovens, seja como um tutor, né? Ou em vários aspectos, agora também da área social, essa pessoa recebe uma capacitação nesse programa, né? E pode servir. Na nossa época, a gente tinha que, nós tínhamos que fazer, né? E uma coisa que me angustiava, por exemplo, quando a gente estava em Salvador, nós éramos, sei lá, eu penso 17, você falou 14, né? Era aquele número grande de declarações, e eu ficava, meu Deus, como nós vamos agora poder ajudar no Consolidar. aprofundamento dessas pessoas, para que elas se levantem para o serviço também? Não era suficiente
o nosso número para fazer esse trabalho, né, Exato. de capacitação, vamos dizer assim, de tornar essas pessoas promotores também das atividades e aí surgiu, né, com já tinha uma experiência antiga na Colômbia, você mencionou aí o Instituto, o material do Ururi que a gente já usava no Amazonas, e aí, pela orientação da Casa de Justiça, esse material se tornou, vamos dizer assim, acessível ao mundo inteiro, porque viu que é um material que realmente capacitava as pessoas, grandes números, através de você treina um tutor, o tutor treina 9, esses 9, é um processo, como é que fala, de multiplicação, né, de recursos humanos. E aí, quando eu estava servindo aqui em Brasília, justamente em 96, surgiu o processo de instituto e outras declarações lindas que eu tive a oportunidade de ver, foram pessoas que participavam desses círculos de estudo ou dessas capacitações e que assim já se levantavam para o serviço e declaravam barrais nesse processo de servir, né? E que hoje, eu não vou citar os nomes, mas são pessoas muito atuantes, né? E fazem um trabalho maravilhoso, assim, aqui no agrupamento e em outras partes do Brasil, né? Hum. Então, isso trouxe, assim, vamos dizer assim, uma alegria imensa ao meu coração, o processo de instituto, né? Que foi a resposta divina àquela minha pergunta, como vamos capacitar, né, milhares e tal, como, né, de que forma? Então, foi maravilhoso isso. Então, voltando, eu vim servir como assistente do secretário nacional, daí nesse processo também colaborei com as atividades de ensino aqui, meus filhos estudaram aqui na Escola das Nações, que foi um marco assim, importantíssimo na vida deles, tanto de terem uma visão de cidadania mundial, né, de conviver com várias crianças e jovens de várias culturas e vários costumes, credos e aprenderem a conviver como, né, como colegas, como amigos e a respeitar essas diferentes, né, essas diferenças. E o que mais que eu posso dizer? Aí surgiu o processo de instituto, eu também estava servindo no antigo CREAS, né, que eram os Comitês Regionais de Ensino e Administração, que hoje são os conselhos, né? Tive a oportunidade de ver o crescimento dessa instituição e também tive a oportunidade de servir, né, na coordenação, né, desse processo de instituto, no nível aqui da região, e só posso dizer que eu, como tem uma oração de Bahá'u'lláh, diz que nem que a gente agradecesse todos os dias né, a gente não teria agradecido, não teria agradecido o suficiente pelas oportunidades assim, que Deus coloca na nossa vida, né? E eu só tenho a agradecer, realmente só tenho a agradecer pela, pelo que isso foi importante para a minha vida, para a vida dos meus filhos e da minha neta agora. E ela É, participa também de um desses grupos de pré-jovens que existe na comunidade Bahá'í, que visa desenvolver o potencial dos jovens, dos pré-jovens, dos jovens para serviço, né, com a humanidade. E é maravilhoso ela ter essa visão também. O que mais que eu posso te essas dizer? atividades que você está relatando, realmente hoje tem esse conceito, porque a fé Bahá'í, a comunidade Bahá'í cresce de maneira orgânica. É um ser vivo, né? E vai assim crescendo, porque você mesmo já mencionou, várias instituições e braços de instituições e comitês e tal, todos para auxiliar esse crescimento e servir de suporte, né? Hoje, esse conceito de vizinhança, até o próprio conceito de pioneirismo. Nessa época que você serviu como pioneiro em tantos lugares, o conceito de pioneiro era aquele que sai da sua cidade quase que de maneira definitiva e nunca mais volta, né? Mas hoje o conceito de pioneiro
quer dizer, mantém esse conceito de que sai, mas a Carta de Justiça sempre menciona, tem uma das mensagens que é muito clara, quando ela diz que pioneiro é todo aquele que sai da sua localidade onde ele vive e vai para outra, e lá ele ensina a fé também. Ele continua vivendo a vida Bahá'í, né? E Sim. ensinando a fé. Então, hoje, a gente tem esse conceito de pioneiro de curta duração, onde alguém pode sair da sua cidade para outra, ficar 1 ano, 2, e depois voltar, ou até mesmo na sua própria vizinhança. Eu fico sempre dizendo isso. Eu olho aqui no quarteirão do bairro onde eu moro. Essa é a minha vizinhança. Quantos Bahá'ís moram no quarteirão que eu moro? Só a minha família. E os outros? Todos sabem da fé? 90% sabe, mas ainda falta 10%. Então, eu posso ser pioneiro na vida dessas famílias que Sim. ainda não ouviu falar de Bahá'u'lláh. Eu estou no supermercado, eu estou no posto de gasolina, o frentista está abastecendo, puxa uma conversa comigo, eu olho para ele e falo, esse cara nunca deve ter ouvido falar de Bahá'u'lláh. Naquele momento, se eu resolvo falar para ele, criar uma situação de falar para ele, eu sou pioneiro na vida dele. Eu digo sempre uma coisa, Rosinha, qualquer circunstância, eu sou capaz de falar da fé. Eu sou capaz de falar de Bahá'u'lláh. A única situação que eu não sou capaz é quando eu estou com preguiça. Ai, quando eu estou com preguiça, eu não falo. Eu estou no supermercado, vem um cara do meu lado, escolhendo na mesma gôndola ali um produto parecido, eu olho para ele e penso, esse cara nunca ouviu falar de Bahá'u'lláh. Ah, mas eu não vou falar agora não, porque se eu falar, ele vai perguntar como é que é isso? Isso é uma religião? Ah, vai puxar a conversa. Não, eu não estou... Preguiça. Então, só a circunstância em que eu não falo da fé é quando eu estou com preguiça. Então, nós podemos ser pioneiros em qualquer lugar, para qualquer pessoa que nunca tenha ouvido falar de Bahá'u'lláh. Então, Siminha, que falou num desses episódios, Seminha Ferrari, ela falou: todos nós podemos ser pioneiros, todos podem ser pioneiros. Agora, tem aqueles pioneiros como você, que foi cumprir meta. A Assembleia Nacional falou: olha, está precisando de um casal em Tabatinga, na fronteira do Brasil com a Colômbia. Você foi. Está precisando no São Luís do Maranhão. Você foi. Está precisando em Brasília, uma secretária para o secretário nacional. Você foi. Então, quer dizer, outra coisa importantíssima é a gente não perder a oportunidade. Porque as oportunidades, às vezes, elas voltam. Mas a maioria das vezes elas são únicas. É aquele que Sérgio Couto falava, né, da folhinha. A folhinha, né? Está sentado na beira do rio, passa uma folhinha para você, É, aquela folhinha é sua. Se você não quiser, não tem problema, a folhinha vai você vai embora, pode ser que volte outra, mas aquela nunca mais volta. Então, verdade. tem oportunidades que surgem na nossa vida, e às vezes acontece isso, como eu disse, que eu só não falo da fé quando eu estou com preguiça, e às vezes eu chego em casa naquele dia, tão assim, meio arrependido, sabe? Falei, puxa vida, não falei para aquela pessoa de Bahá'u'lláh. Se essa pessoa morre e não ouviu falar de Bahá'u'lláh, eu fui responsável de não ter dito para ela. Então, a responsabilidade nossa, como Bahá'í, é enorme. A gente precisa de falar, porque o mundo está muito doente e a doença é muito grave. E o remédio nós temos, porque o remédio que o mundo está usando é remédio antigo para doença nova. Não se cura doença nova com remédio antigo, só se cura doença nova com remédio novo. Então, a gente precisa de ajudar a humanidade através da aplicação desses remédios, né? Mas, ô Rosinha, eu acho que a gente pode ficar aqui uma semana, que Não vai ter. você tem uma semana de história para contar, né? Mas uma pergunta que eu sempre faço nesses episódios de Uma Graça de Podcast Uhum. é que os amigos escrevem para a gente e perguntam. Eu falo, vou perguntar para o próximo convidado. E eu pergunto para todos. Muitos perguntam o que eu tenho que fazer para me tornar um pioneiro, para eu me oferecer sair de pioneiro para uma meta ou para uma cidade. Às vezes pode sair até da sua própria cidade, do bairro que mora, para outro bairro, né? Que está tendo alguma atividade de ensino lá
de forma especial. Qual é o conselho que você daria? Me desculpem as novas gerações agora, mas eu acho que Me desculpe a agora, modéstia, né? agora eu diria que sair como pioneiro nessa época está muito mais fácil, porque a gente tem todo o apoio necessário que precisa, tem a capacitação através do processo de instituto, não que a pessoa não possa ir como pioneiro, né? Mas sem a capacitação, mas se você vai ser mais efetivo, você vai se sentir mais seguro, você vai saber exatamente o que fazer, como fazer, se você passar por esse processo de capacitação que está ali, disponível, fácil para você. Onde você estiver, na sua cidade, ou tem lugares específicos que você pode ter essa capacitação. Todos os amigos barrais sabem disso, e muitos amigos da fé também sabem, que participam, né, desse processo. Então, eu diria que atualmente eu considero que é muito mais fácil você se levantar e sair como pioneiro, e como é que a gente diz? Abraçar a missão, né? Essa missão sagrada do pioneirismo, que, assim, eu li fala que se Deus quiser, né? Se Deus fosse a vontade de Deus, ele, através de, sabe, de um simples, vamos dizer assim, ato de sua vontade, ele poderia fazer com que todos reconhecessem essa revelação. Mas ele deixou para nós, né, a oportunidade de compartilhar. Para quê? Para que nós possamos evoluir, que a gente tenha esse privilégio, a gente possa evoluir, né? Porque a nossa alma tem a oportunidade de se desenvolver aqueles atributos que a gente vai precisar para o, né, para o próximo mundo, né? Para os mundos de Deus, né? Então a gente tem essa oportunidade de servir. Não porque Deus precisa de nós, é que nós precisamos dessas oportunidades. Então, hoje a gente, além de ter essa graça, a gente tem todas as estruturas que eu digo que são os comitês de ensino diária, tem os cursos de capacitação, tem os facilitadores de desenvolvimento, né? Tem os grupos, né, coordenadores de instituto, tem os coordenadores regionais de instituto, enfim, não vou citar porque a gente teria que explicar cada um, né? E os amigos, na sua grande maioria, sabem, eu não estou falando nenhuma novidade. Mas então a gente tem todas essas estruturas e capacitação e métodos e materiais que podem nos ajudar também. Na nossa época não era assim, não, né? Vai e ser irrestrito e Deus, e acho que uma coisa que você falou, Paty, ainda bem que você está aí para me ajudar, que isso da gente poder ensinar é porque muitas vezes a gente fica só olhando para você mesmo, né, das suas próprias capacidades. Ah, mas eu não consigo. Ah, eu não vou conseguir falar direito. Ah, não vou conseguir explicar. Ou não, hoje eu estou muito ocupada. A gente esquece também que as promessas de ajuda que vem das hostes, né? Se a gente lê os escritos barrais, é repleto de promessa da ajuda das hostes celestiais, dos anjos, né? Que basta a gente levantar, né? Que as hostes, né? Do Todo Misericordioso vão vir junto e vão nos ajudar. Então, a gente tem que ter essa fé, né? De que a gente nunca vai estar sozinho. Não somos nós que fazemos as coisas, né? A gente é um instrumento que a gente tem ajuda de hoste, é o quê? Mais de 1000 anjos, vamos dizer assim, né? Uma hóstia. Então, a gente tem toda essa ajuda espiritual e que a gente, às vezes, fica tão envolvido nas coisas, que esse mundo material, ele é uma provação para a gente, ele nos absorve, né? E às vezes a gente se volta tanto para as coisas materiais e esquece que existe um universo espiritual ao nosso redor, né? De almas especiais para nos ajudar também. Então, acho que conselho, eu não sei se é conselho, mas eu só diria, olha, tá muito mais fácil hoje. A gente tem que nutrir esse espírito de fé dentro da gente
e ter essa vontade de servir, né? Que com essa chama no nosso coração, porque vela apagada não tem como acender outra vela. Então, e a gente tem que nutrir a nossa própria vela espiritual, né? E a nossa nutrição são as orações, são os escritos sagrados, é o próprio serviço ajuda a gente a nutrir essa chama de amor, né? Essa chama imortal. E essa é uma chama que precisa ser protegida. Não é uma vez que eu digo, agora eu sou Bahá'í, eu estou salvo, está tudo bem, eu sou uma pessoa ótima. Não existe isso. É no dia a dia e a gente enfrentando, né, os desafios do dia e sempre tentando proteger essa chama. E às vezes proteger essa chama também, muitos amigos estão ali, nossos irmãos, né? Aqui do nosso lado, quando a gente está triste ou quando a gente está passando por uma dificuldade, vem um dos nossos irmãos e segura na nossa mão e vamos lá, e dá um conselho, e dá um ombro amigo, te abraça, te acolhe, sabe? Então, a gente nunca está só, além de ter a ajuda da Assembleia no Alto, a gente também tem a ajuda dos nossos outros amigos, irmãos barrais que são um tesouro, né? Que são, assim, vamos dizer assim, a riqueza que a gente tem na nossa vida também. É, Então, estamos sempre apoiados, né? E aproveita a oportunidade, como você falou, né? Que são oportunidades assim que Deus coloca na nossa vida. Aí existe uma meta no Brasil de pioneirismo em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, e como você falou, às vezes a meta é ali do teu lado, né? Então são oportunidades que Deus está abrindo diante de nós. Para quê? Porque Deus precisa? Não, para nossa evolução espiritual, né? exatamente. Para guiar nossa alma, né? Nesse caminho de evolução que é eterno, né? Mas que aqui nesse plano que nós vivemos é o livre-arbítrio. Aqui a gente pode escolher, né? Pegar ou não, abraçar ou não essa oportunidade. No outro mundo, a gente vai depender da graça de Deus e das orações que fizerem por nós em nossa intenção. Mas aqui e agora é a nossa oportunidade, né? De Exatamente. abraçar isso. Você falou Não duas coisas sei. aí que me lembrou. Eu me tornei Bahá'í falando isso que você disse há pouco aí. Eu tinha terminado de ler, eu li Fatos Básicos, lembra do livretinho Fatos Básicos? Depois Sim, li lembro. li um outro livreto sobre a juventude, depois li O Ladrão na Noite. Eu era um católico mequetrefe, eu nunca fui um católico assim. Eu ia na igreja mais para paquerar do que para fazer outra coisa. E aí, mas eu acabei de ler O Ladrão na Noite, eu não dormi direito aquela noite. E aí, no dia seguinte, eu liguei por telefone para o Carlos Alberto e falei, Carlos, que era a gente chamava, o apelido dele era Caca, né? Não, o senhor Raul Porovão proibiu a gente de Proibido de chamar falar. elas. Então, eu falei, Carlos, eu terminei de ler ontem O Ladrão na Noite, eu cheguei à seguinte conclusão, que essa religião, essa comunidade Bahá'í, essa fé Bahá'í, como se chama, não precisa de mim, meu amigo, sou eu que preciso dela. Porque aí me declarei Bahá'í assim, pelo telefone. Então, isso é uma verdade. Outra coisa que você falou e que me lembrou uma outra situação é o cuidado que todos os nossos amigos que estão nos vendo e nos ouvindo têm que ter nas suas comunidades. Quando você mencionou vela, Abdu'l-Bahá fala que quando são muitas velas acesas, apesar de estar iluminando, quando estão muitas perto Uma queima umas a das outra. outras, uma pode derreter a outra. Então, às vezes, eu vivo numa comunidade que tem aí umas 20 cabeças coroadas. Eu brinco de falo cabeças coroadas, são aqueles barrais ativos que estão sempre na linha de frente, ajudando no processo de crescimento e de consolidação da comunidade. Às vezes, quando eu saio de pioneiro, eu, às vezes, penso que vou me sentir só, aí lembro dessas palavras que você mencionou. Ninguém fica só. Assim como ninguém morre de verdade, ninguém está só no tempo, ninguém nunca fica só, tempo nenhum.
é a nossa cabeça que acha que a gente, em algum momento, está só, né? Então, é isso, esses conselhos que você deu, que o pessoal reflita, porque realmente é muito importante. E a Assim, gente minha sempre querida, está olha, sempre aprendendo, né? A gente está sempre aprendendo. sempre aprendendo, nós Então, eu estamos vejo aqui assim para isso. com barrais muito recém, tão jovens na idade, mas também jovens como barrais, e que hoje já saíram para servir e voltam. E com os próprios jovens do meu círculo de estudo, eu vejo assim como que a gente aprende com eles, né, da experiência, da visão e do estudo das escrituras. Então, a gente nunca pode dizer, eu sei, eu não preciso aprender mais. Sempre a gente vai estar aprendendo. Sempre. E uma das oportunidades de aprendizado muito grande é no campo do serviço, é no campo do pioneirismo, né? E o quanto que essas pessoas depois também, voltando para suas comunidades, se desejarem voltar, quanto que elas podem contribuir É, com esse aprendizado para a sua própria comunidade. Eu vejo como eu aprendo com os jovens aqui exato. do meu agrupamento, que É. tem saído e tem servido e tem às vezes, A regressado. gente só vai presenciar esses milagres todos que você mencionou, sua própria vida, nossa própria vida é um grande milagre, é se a gente der a oportunidade a Deus de atuar nas nossas vidas, né? Isso é. Mas, Rosinha, no início desse episódio, Uma Graça de Podcast, nós não apresentamos os convidados, então logo também a gente não despede deles. A gente Tá simplesmente bom. pede aos amigos que compartilhem esse vídeo, lembrem dessa nossa meta. Essa meta nossa nessa sexta temporada é atingir 1.000 inscritos. Porque se a gente tem 1.000 inscritos no programa, e lá no YouTube, às vezes a pessoa não tem nem tempo muito para assistir tudo, assiste um pedaço e depois vai assistindo em pedacinhos. Mas se inscrever, entra no YouTube, Uma Graça de Podcast, se inscreva no canal. Quando já atingir 1.000 inscritos, o YouTube começa a reconhecer que esse programa é um programa de interesse público, muito Sim, visitado, porque tem 1.000 pessoas inscritas. E aí o que acontece? A gente vai divulgar para amigos barrais e outros amigos esses episódios da vida de cada um de vocês. Então, nós vamos ter uma meta agora de cada um divulgar para 10. Convidar 10 amigos para se inscrever no canal. Aí, rapidinho, a gente vai ter os 1.000 inscritos. Né? isso. Então, Vamos. nós não despedimos. Quem despede é o convidado. Então, Rosinha, mais uma vez, minha querida, muito obrigado pelo seu aceite, por essa história de vida, pouquinho, uma gotinha, né, de vida, que tem muito mais que eu sei, mas que não dá tempo, né? Agradecer você a aceitação desse convite e as palavras finais são suas. Muito Não, obrigado. eu só posso agradecer a oportunidade. Espero que, de alguma forma, seja útil, né, para, para aqueles que puderem assistir e refletir um pouco sobre a realidade das nossas vidas e as oportunidades que a gente tem, né, de servir. Então, espero que tenha sido útil e Padinha, obrigado pela oportunidade. Você sabe como eu relutei, mas tudo bem, estamos aqui. Muito obrigado Sempre mais uma vez. nada, por Um beijo nada. Um bem abraço. grande, uma ótima semana para você. Um Para beijo. você também, querido. Beijo, Obrigado. sempre bom te ver, viu? Obrigado. Espero que Tchau. tenha te ajudado. Ajudou muito. Vai ajudar muita gente que vai ouvir esse episódio. Tomara. Tchau. Tchau, querido.